Olá, caríssimas professoras, caríssimos professores e demais colaboradores da rede de ensino do município de Montes Claros. É uma satisfação falar para vocês sobre um tema que tenho muito apreço a ele. Eu, profissão professor. E considero muito relevante falar desse tema logo no início do ano letivo, para que tenhamos essa reflexão de como nos posicionamos em relação à nossa atividade profissional. Eu também sou professor. E vejam só, acredito inclusive que quando nos percebemos adequadamente em relação à profissão, nós também valorizamos mais essa profissão. É esse o convite que faço a você, para que percebamos exatamente isso. O que fazermos? Como fazermos? Como percebermos esse momento, este contexto em que essa profissão é cada vez mais relevante, valorosa, e parte de nós esta valorização. Vejamos inicialmente a questão da etimologia da palavra. Professor é derivado do verbete latim profitere. E profitere quer dizer exatamente professar a fé. Ou seja, aquele que publicamente anuncia suas convicções. Mas, curiosamente também, essa palavra em latim, esse verbete em latim, derivou-se também para profissiones, que quer dizer exatamente profissão. Por isso busquei, ao compor esse título, eu, profissão, professor. Vejamos, sabemos da importância e da relevância do nosso papel. Basta dizer que ninguém nasce gente, e sim com potencial para ser humano. A intervenção positiva nos aspectos culturais, como mediadores, é que efetivamente propiciará a formação. Está claríssimo, todos sabem. O professor, ele trabalha na base da construção, do desenvolvimento dos aspectos socioculturais. E é claro que nós estamos com essa pretensão cada vez maior de valorizar esta profissão. A escola é, sem dúvida, o espaço de transmissão sistemática do saber historicamente acumulado pela sociedade. Nós devemos olhar para isso a partir de uma fala, inclusive, do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro diz: resignar nunca, indignar sempre. E reparem vocês que o que está contido nisso? Nós devemos, sim, denotar indignação sobre qualquer proposta de injúria, difamação ou qualquer proposta que achincalhe a profissão. Mas parte de nós a valorização. Efetivamente, aquela pessoa que investe na sua profissão, ele deve perceber realmente o valor e anunciar e zelar e cuidar por esse valor. O tempo todo. O tempo todo. Quem faz a valorização do profissional é o próprio profissional. Não tenham dúvida disso. Vejamos. Recentemente foi feita uma pesquisa muito interessante, meados de 2014, publicada em março de 2015, e essa pesquisa foi coordenada pelo Instituto Paulo Montenegro. E trata exatamente sobre a visão dos professores sobre a educação no Brasil. Vocês verão, inclusive, um link, aquelas pessoas que tiverem interesse, podem pesquisar e obter mais informações. Mas o que está exatamente para esta pesquisa? Reparem, ser professor é uma conquista profissional e pessoal. Constatação da pesquisa, observação feita, pesquisa quantitativa com análise qualitativa, de que o professor percebe-se como uma conquista profissional e pessoal. Um outro dado relevante. E o professor vê um grande valor social na profissão que escolheu. Pesquisa recente, vê grande valor social.
Isso é importante, muito importante. E aí, a pesquisa ainda trata o seguinte: ver o aluno aprendendo é o que mais faz brilhar o olho do professor. Quais dos aspectos que realmente trazem satisfação? Além deste, tem também responsabilidade social, oportunidade de aprendizado, convívio com a equipe da escola, convívio com os alunos. E eu até separei um pouco, vejam que quando temos aqui as 7 primeiras considerações, você tem todos esses quesitos que trata amplamente de satisfação. Mas abaixo, no final destes dados também, apura-se a insatisfação. E a insatisfação está relacionada a, vejam bem, reconhecimento da direção ou da coordenação da escola. Está relacionado ao reconhecimento dos pais dos alunos. Também a insatisfação com relação às boas condições de trabalho e remuneração. E ainda reconhecimento da sociedade em geral. Se trata desta ausência de reconhecimento, da insatisfação pelo não reconhecimento, de quem deve partir então a mobilização para que sejamos reconhecidos? Como reverter esse processo? A motivação dos professores, ela está clara também na pesquisa, voltada por, 53% declaram amor à profissão. Todos esses percebem também, além da contribuição para uma sociedade melhor, preparar os alunos para um futuro para a vida, ver o aprendizado dos alunos, tudo isso é considerado como valor. Mas, ainda, a pesquisa identificou que 4 grandes temas que preocupam os professores. Primeiro grande tema é a formação efetiva do aluno, a heterogeneidade das turmas, a relação com as famílias e ainda a aplicabilidade das políticas educacionais. Especialmente quando falamos sobre a valorização da profissão, vejam que há um clamor aqui quando fala da participação dos professores em influenciar as políticas educacionais. E normalmente teremos algumas considerações interessantes, do tipo da aluna que vira para a professora e diz: mas professora, eu não consigo assim aceitar porque a senhora continua trabalhando nessa área. Minha mãe trabalha nas Casas Bahia e ganha o dobro da que a senhora ganha. E nunca precisou estudar para isso, olha só. Causa a todos nós uma certa reflexão a partir dessas ideias, que no mínimo nós temos que nos mobilizar para isso. Emile Durkheim, ele trata numa consideração interessante de que a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. E Durkheim acrescenta que, em relação à integração da sociedade e o corpo social, diz ainda que esse corpo social é direito, Estado, educação, religião e família. É a integração deste corpo social que promoverá, então, uma integração da sociedade. E vejam que o papel do mediador, do professor, é imprescindível. Agora, um pouco mais de provocação. Quando vão falar sobre alfabetização, chamam um especialista em alfabetização. Para falar sobre adolescentes na TV, chamam um especialista no assunto. É uma profissão que tem pouco reconhecimento, pouco respeitada. Ainda dados apurados da pesquisa que mencionei anteriormente. Por fim, a pesquisa trouxe-nos o seguinte resumo: ser professor é uma conquista, isso está claro. O que mais lhe dá satisfação é contribuir com o aprendizado do aluno.
Este professor, ele se sente sem voz e desvalorizado pela sociedade. Imagine isso. Acredita que, se sua opinião fosse ouvida, a educação no país com certeza melhoraria. Por fim, a frase especial: o professor quer ser visto como profissional da educação, com reconhecimento e responsabilidades. Isso está claro. Reconhecimento, mas não se afasta das responsabilidades. E aí eu quero comentar um pouco com vocês com relação aos motivos que nos levam realmente a enaltecer a profissão. Sabendo, inclusive, que motivação ou motivos para a ação são processos que acredito que estão muito mais no plano endógeno que exógeno. E eu gosto de fazer uma analogia com relação à motivação, em que às vezes consideramos, por exemplo, motivação é uma porta ou uma janela? Pensem, motivação, porta ou janela? Eu prefiro comparar sempre motivação a uma janela. A porta nós operamos por fora, por dentro, não é verdade? Mas nós podemos abri-la tanto por fora, como podemos abri-la por dentro. Em relação à janela, não. Só posso abrir por dentro. E a visão que eu tenho, tanto da porta como da janela, mas a perspectiva da janela é mais de futuro. Ou aquilo que me leva a uma ação futura, que eu abri. Que eu encontrei, então, a partir do que é dito, um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Uma definição clássica para motivação. Como nos sentimos, então, motivados para a profissão? Será que não é a partir desta própria valorização que vamos dar esse cunho motivacional para a nossa profissão, para agir na profissão? Existem 3 grandes motivos que movem a espécie humana. O primeiro motivo é o biológico. O segundo, motivo para o prazer. E o terceiro motivo são os motivos intelectuais. Abraham Maslow, na sua hierarquia das necessidades humanas, apresenta este quadro bem ilustrado: as necessidades básicas de segurança, as necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização. Vejam que cada uma dessas necessidades, elas estão no nível distribuído e hierárquico exatamente com esse propósito de mostrar que, uma vez satisfeitas, que era a ideia de Maslow, uma vez satisfeita, nós já vamos buscando outras e outras necessidades, até nesse nível de autorrealização. Porém, um psicólogo americano, Clayton Alderfer, trouxe-nos uma teoria um pouco diferente, chamada teoria de motivação. Ele também chamou de teoria ERC. Ou seja, é uma sequência de os nossos propósitos ou necessidades existenciais, depois as nossas necessidades de relacionamento e, enfim, as nossas necessidades de crescimento. Porém, o Clayton Alderfer, ele nos trouxe uma outra questão. À medida que nós temos satisfação, nós obtemos progresso nessa escala. À medida que nós temos frustração, nós descemos, regredimos. Por outro lado, ele também nos faz uma outra consideração, diferentemente de Maslow, que prevê essa hierarquia muito fechada. Ele fala, olha, não é porque, uma vez conquistados em uma pequena frustração, que nós não tenhamos a competência, a capacidade desenvolvida para retornar àquele ponto. Aliás, um dos aspectos motivadores é exatamente a percepção de que eu posso retornar a um ponto superior. E que assim seja. A autoestima é algo curioso com relação e trata diretamente sobre qualquer uma das profissões. As profissões, de uma forma geral, elas se encontram no meio que demandam reconhecimento, demandam avaliação contínua, demandam como nós nos sentimos e nos realizamos através daquela atividade.
Também gosto de fazer uma comparação com relação a todas as profissões, é que é importante que o profissional se veja sempre como numa vitrine. Ora, uma vitrine, ela está ali exposta, sujeita à avaliação, sujeita à análise. Se imaginarmos um ambiente de sala de aula, é exatamente esse. O professor numa vitrine diante de tantos olhares. Mas ali ele é comparado, avaliado, mensurado, claro que é. Mas o principal dessa vitrine é que essa vitrine ela é espelhada. Somos nós os principais responsáveis pela avaliação do nosso desempenho, pela autogestão das nossas atividades. Quando nós tratamos como numa vitrine que nos apresentamos para um trabalho, nós somos e devemos ser os principais interessados em melhorar, em aperfeiçoar, em crescer cada vez mais. Convido vocês então a essa busca da estima pela profissão a partir desse olhar de uma vitrine. Como estou sendo visto? E principalmente, como eu me vejo nisto? Porque autoestima é algo relativo a eu gostar, gosto de mim mesmo, aprecio, e alguns pensamentos que podem ser até considerados como inconsistentes. Se nem eu gosto de mim, quem vai gostar? De outra forma também pode-se dizer, se eu não gosto nem de mim, de quem é que vou gostar? Por outro lado, gostar é cuidar. E basta lembrar, claro, Caetano Veloso, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Claro, cuide-se, cuide da sua profissão. Estime-se. O maior patrimônio do homem está, com certeza, no tripé. Conheço-me, confio em mim mesmo e gosto de mim. Quando nós sabemos, por exemplo, que estamos numa atividade em que eu aprecio o que eu faço, que eu vejo resultado no que faço, que sou reconhecido por terceiros e principalmente reconhecido por alunos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo, professores, sabem que uma das coisas mais deliciosas é ser tratado como professor por aquele aluno que você teve contato no passado e ele aproxima com alegria de você. E ser reconhecido, e ser, inclusive, destacado, parabenizado por essa atividade. Que sejamos todos nós dessa forma. Recentemente, uma entrevista com o ex-ministro da Educação, o senador Cristóvão Buarque, ele, respondendo a uma entrevista, o senhor diz que a violência na escola é produto da desvalorização do magistério. Como valorizar o professor? E a resposta dele foi o seguinte: criando uma carreira nacional de professores, com salários capazes de atrair para o magistério os jovens mais brilhantes do ensino superior. Para isso, precisamos pagar salários que ele recomenda, estariam no nível de R$ 9.500 por mês. Escolher esses professores de maneira rigorosa, exigir dedicação exclusiva e submetê-los a avaliações para substituir quem não tiver o desempenho desejado. Fazer escolas bonitas e confortáveis, equipadas com mais moderna tecnologia, todas em horário integral. Um sonho? Possível, é claro, mas começa efetivamente por nossa valorização. Eu peço a vocês que afastem-se de pensamentos negativos. Peço a vocês que afastem-se, inclusive, de pessoas negativas. Está sendo projetada uma sigla, SINOP, né? Salve-se das influências negativas das outras pessoas, mas principalmente salve-se das suas próprias influências negativas. Aquelas que, sabe, o fazem para baixo. Vamos buscar realmente aquelas que nos elevam, que nos ressaltam, que nos estimulam, que nos motivem. Se você acredita que a educação não é um bom investimento, tente investir em ignorância, por exemplo.
Uma fala do filósofo Mário Sérgio Cortella. Eu sei, acredito que tenho praticado isto com muita fé, com muito amor, mas sim, uma das maiores revoluções de nossos tempos é a descoberta de que, ao mudar nossas atitudes internas, nosso pensamento, nós também podemos mudar até os aspectos externos. Com certeza podemos. É todo um processo. É todo um processo que é fomentado, né, nos nossos processos mentais, e a partir disso nós temos um comportamento, atitudes diferenciadas. William James, esses pensamentos. Eu faço aqui uma consideração sobre todas essas falas e peço respeitosamente a cada um de vocês que avaliem bem. Sei que é propósito de todos vocês. Peço, inclusive, que, com a graça de Deus, do nosso Deus, cada um de vocês possam avaliar efetivamente em que momento eu posso tratar de forma mais adequada a mim mesmo, como eu, profissão, professor. Sabendo, inclusive, que a maestria aplicada nesta atividade rende frutos espetaculares, divinos até. Gosto muito da frase: aprender é arte, ensinar é missão divina. Valorizemos a profissão, exaltemos. Com certeza peço a vocês para indignar diante de qualquer possibilidade de injúria, difamação da profissão. Mas comece por você. Comece por você a valorizar essa profissão. Comece por você a destacar esta profissão. Convido-os, caríssimas professoras, caríssimos professores e demais colaboradores. Professores, valorizai-vos e sejam todos abençoados na sua atividade, na sua vida.